Mas espera aí. O problema é a Crefisa emprestar 80 milhões para o Vasco? Um outro problema é o Marcos Lamar que quer comprar a SAF do Vasco? E a Leila tá lá no Palmeiras, conflito de interesse? Ah, que loucura. Família do céu, o que é isso? Eu fiquei assustado ontem. Cara, eu nem lembro o nome do time, mas o que eles fizeram ontem? Cara, que isso, família? Ah, Thiago, segue o barco. Não, calma, vou seguir. Mas, cara, isso foi assustador. E o problema é tudo isso que está acontecendo. Marcos Lamar, Leila, 80 milhões, insinuações? Não, pera aí, a gente vai falar um pouco disso aí. Hein, Maurinho? Cadê você, Maurinho? Pô, tava vendo na página do Mário Coelho, ele pegou um corte, não sei, acho que foi recente, né? Um ex-presidente do Flamengo, falando lá com o garotinho. Ai, meu Deus, cara, se tem um time que não pode ficar tentando de alguma forma dar lição de moral para o bem do futebol, pô, todo respeito. Pô, isso aqui foi constrangedor. Não, tem que comemorar a vitória, pá, quem é você? Sei o que, vocês estão na Sul-Americana e tal. Ah, mas é constrangedor, pô. Constrangedor isso aí, eu peguei a vergonha, tá? Além disso, família, eu quero trazer até aqui, nesse sentido do corte que eu comentei com vocês, quero saber se Maurinho vai comentar alguma coisa sobre isso. Pô, tá tendo aí um debate, né? Um influenciador do Palmeiras contra, né, a galera do Flamengo aí. Justamente por isso, né? Porque eles ficam levantando, né? Estão chamando a Leila agora de Carminha, e estão fazendo insinuações, que a Leila é isso, que a Leila é aquilo, quer comprar o Vasco, não sei o quê, tá ligado? Mas o maluco tem uma esculachada maneira nesse sentido aí, família. A gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui. É claro que vamos falar também muito aqui do nosso Vascão, trazer, né, a repercussão do jogo do nosso grupo, que foi Olímpia 2, Audax 0, esqueci o nome aqui do time. Eu separei aqui algumas reações, um torcedor do Olímpia, torcedores do Audax, né? Vai ser o nosso próximo adversário na Copa Sul-Americana. Tem um jogador também do Audax falando sobre o próximo confronto contra o Vasco. Além disso, a gente vai analisar aqui, né? Porque o Grêmio perdeu ontem na Copa Sul-Americana, o Galo também, o Santos, então tem resenha, né? Inclusive, eu até esqueci de separar aqui, mas vou destacar também, né, que o Abel Ferreira, ele deu uma moral lá pro Renato. Deu uma moral não, né? Ele falou que o Renato tá certo em preservar, em poupar os jogadores. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Bom dia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h14 da manhã, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, aquela moral aqui na parceria do YouTube, tá? Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu, tem a Kabum também, não sei se você tá precisando, né, de alguma peça de computador, tal, cadeira gamer, tem muita coisa lá, eu tô separando aqui alguns produtos da Kabum também. Ah, Thiago, eu não quero nada disso aí, só clica no nosso link, você vai lá na barra de pesquisa, compra a sua parada, sem pagar R$1 a mais, vai estar dando uma moral aqui para o Thiagão. Por quê? Só porque você clicou no nosso link e efetuou a sua compra. Comprou logo depois, aí vai dar uma moral aqui para o Lloyd 22. Família, vamos seguir a nossa resenha. Nada de criticar, de falar, ai, tá, não, eu só quero pontuar isso aqui com vocês, porque assim, não parece, mas eu tenho muita gratidão pelo Pablo Verrete. E ontem ele fez a sua estreia, né, na Copa Libertadores, como eu torci e sonhei para que isso pudesse acontecer, ele vestindo a camisa do Vasco. A gente teve essa possibilidade no ano passado, infelizmente não aconteceu. E ele fez a estreia pelo Cerro Porteño, foi titular, perdeu por 1-0, né, para o Sporting Cristal, e aí tem a coincidência aqui, né, o treinador é o Zé Ricardo, né, que já conquistou uma vaga para pré-Libertadores com o Vasco, e o gol foi do Felipe Viseu, revelado aqui no rival, né. O Cerro não começa bem aí a Libertadores. Família, seguindo a nossa resenha, eu quero trazer esses dois cortes aqui para a gente falar um pouco mais aí sobre essa situação aqui do nosso rival. Olha só. E o doutor Alberto Genial, era rubro-negro. Era rubro-negro, grande benemérito. Eu, inclusive, que levei a ele, entreguei o título dele de grande benemérito. Enfim, naturalmente, caramba, o que as empresas dele desenvolveram e deram força e pujança ao Flamengo ser o que é, não está no gibi, mais do que merecido, né? Enfim. Vocês misturam coisas de fora do futebol com futebol sem responsabilidade nenhuma pra depois ainda se escorar como se fosse apenas uma página de humor. O que eu levantei no meu vídeo é a falta de responsabilidade que algumas páginas flamenguistas têm na hora de falar do Palmeiras, misturando coisas da Leila Pereira, e a gente tem muito pra misturar do time de vocês se for jogar nesse mesmo nível, que é um nível baixo. Quer falar de BRB, Petrobras, falar o quanto vocês ficaram aí no colo da Rede Globo? Calma aí. Deixa eu pensar aqui, porque não é o meu forte.
Acho que dá pra perceber. Família, eu não sou um cara muito culto. Todo mundo, né? Acho que dá pra perceber. Então eu quero a ajuda de vocês. Um outro dia, né, uma página do Vasco fez esse corte do Landim falando que ajudou porque o Flamengo não tinha, né, as certidões e ele deu um jeitinho e esse dinheiro caiu na conta do Flamengo e foi muito importante para o Flamengo não cair naquele ano. Deu um jeitinho, tá? E agora a gente escuta aí de um ex-presidente que o doutor Roberto Marinho ele foi fundamental para o Flamengo ser forte. Mas peraí, e ele é o dono da empresa que por anos, né, ainda tem na verdade, né, os direitos de transmissão do futebol no Brasil. Como eu disse, não sou um cara culto, não sou um cara inteligente, mas é estranho, né? Flamenguista, dono da Globo, ele foi uma figura importante para o Flamengo ser forte. Pois é, e o vídeo do palmeirense ali, né, até coloca ali a carteirinha do Dr. Roberto Marinho. Uma coincidência, né? O vídeo lá que eu vi na página do Mário Coelho, vi esse vídeo aí, olha aí. E aí tem essa galera, né, o próprio... Mas, Tiagão, o que você quer dizer com isso? Nada, pô. Assim como o BAP Mala Sem Alça, ele faz insinuações, né, eu acho que a gente também pode, né? Acho que a gente tem esse direito aí. Ele não fez lá dos 80 milhões, Pedrinho, Diniz na época, jogadores do Vasco, perderam pro Palmeiras, 3-0. Não, é só meio estranho, né? É meio estranho isso aí. E agora, cara, isso tá insuportável, essa galera querendo dar lição de moral. Porque tá um clube organizado agora, com muita ajuda, né? E agora quer falar de grama sintética, quer falar de fair play financeiro, quer falar de SAF, de não sei o que, direito de transmissão, liga, pelo amor de Deus, família vascaína. E aí, pra completar, o que é isso aqui, família? Por favor, me ajuda. O que é isso, cara? Isso é constrangedor, mano. Isso é constrangedor. É assim, é um lance que não tem dúvida, mano. O cara quase quebra a perna do cara, mano. E ele não foi expulso. Aí também o gol aí, né? O impedimento. Muito difícil, mano. Muito difícil. Mas beleza, impedimento, tá. Sei, né? Linha, pá. Agora isso aqui o VAR não chamou. O VAR não chamou. Ah, mano, fica difícil. Aí realmente é complicado. Aí é complicado. Você... Não tem nem o que falar, família. Sem nem o que falar. A gente ainda tem que escutar Marcos Lamarca lá, não sei o que, fair play, não pode. Gente do céu. Vocês querem o quê? Quer ganhar tudo? Não quer competir com ninguém? Quer, ajuda da arbitragem? Quer todo o dinheiro do mundo? Né? Vê aí, pô. Porque desse jeito aqui vai ficar complicado. Realmente. Cara, fico sem palavras. Um negócio desse aqui, família. Olha o pisão que o cara deu. Mas é isso. Vamos seguir aqui a nossa resenha, porque... realmente não tem como a gente, né, ficar aqui falando, porque é complicado, né? Muito difícil entender isso aí, mano. Família, vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa resenha. Deixa eu passar os cortes aqui pra vocês. E aí a gente volta aqui pontuando os times, né, que jogaram a Copa Sul-Americana ontem e fala também sobre o nosso grupo na Copa Sul-Americana, né? O Audax e o Olímpia, que vão ser aí os nossos próximos adversários, família. Se liga só. Vamos muito bem, chegamos muitas vezes, mas falta isso, falta o gol. Falta o Coelho estar mais ligado, falta o Troianski, que ele se acredite mais que o Edos, que realmente acredite nisso, cara. O que faltou hoje foi, bastante coração, muita garra, faltou colocar mais o corpo. Mas é isso, faltou mais definição. Mas temos que seguir. Eu acho que no Brasil podemos fazer algo melhor. Detalhes, tudo é aprendizado. E foi justamente nos detalhes que estivemos, e falhamos, como te disse, erros. E agora, no Brasil contra o Vasco, obviamente vamos ter que estar muito mais concentrados, muito mais atentos a isso e a tudo, basicamente, para conseguir um bom resultado. Ganhou o Olímpia, ganhou o decano do futebol paraguaio. O Olímpia estreia na Copa Sul-Americana vencendo o Audax italiano por 2-0. Um Olímpia que jogou bastante bem, muito superior ao Audax italiano, com muita segurança. Posso comentar que o Olímpia saiu para buscar o jogo. Em nenhum momento se acomodou. Foi um Olímpia bastante tático, bastante ofensivo, bastante dinâmico e, no aspecto anímico, esmagou completamente o Audax italiano. A atuação de Romeu Benítez foi uma loucura. Deu 2 assistências, e essas 2 assistências viraram gols, convertidos por Rubem Lescano e pelo argentino Juan Ferralfaro. Os que, para mim, estiveram um pouco abaixo foram Chala e Fernando Cardoso, mas isso é o de menos, porque também não foram muito mal.
Mais um jogo com Gastolveira mantendo o gol do Olímpia zerado. É assim que o torcedor olimpista quer ver vocês jogarem. Vamos, Olímpia! Boa noite, líderes! Isso, mano. Isso aqui é pra ficar indignado. Tem nada a ver com o Vasco. Mas o que tá acontecendo com o futebol, velho? Isso. O cara quase arrancou a perna do cara, mano. Mas é isso. Família, vamos lá, né? Antes de comentar aqui sobre os resultados, deixa eu mostrar aí pra vocês, né? Tava esquecendo disso, mas o Abel Ferreira falando que o Renato que tá certo, né? De pensar no descanso dos jogadores. Assim, família, não é muito bem por aí, né? Existe uma diferença, por exemplo, em relação ao Palmeiras. O Palmeiras está disputando uma Libertadores e o Vasco está disputando a Copa Sul-Americana, né? Claro, de todos os brasileiros, o Vasco realmente é que chutou o balde, né? Nem o treinador foi e o time todo reserva, inclusive com vários jogadores do Sub-20, né? Grêmio utilizou titulares, Galo utilizou titulares, São Paulo e Santos. Tem mais algum brasileiro aí? Acho que falta o RB Bragantino, não me recordo. Pois bem, todo mundo, né, utilizou ali alguns titulares, somente o Vasco que não. Então assim, o Renato, e eu concordo, tá, com isso, o Vasco tem que de fato priorizar o Campeonato Brasileiro. Agora vamos ver, né, se vai fazer valer o tempo que está trabalhando aí com o grupo que vai, com jogadores que vão encarar o Remo. Vamos ver se a gente vai melhorar a nossa performance, se vai corrigir os erros no meio campo, na defesa e também a questão física, né? Isso precisa ser colocado também em questão. A gente tem que, em alguns jogos, por exemplo, o São Paulo, não sei como é que vai ser o planejamento do São Paulo, mas utilizou vários titulares para ganhar na Copa Sul-Americana. Vai pegar o Vitória, vai pegar o time do Chile que eliminou o Bahia e depois encara o Vasco. Então vamos ver o que vai acontecer. Muito provavelmente, né, o Vasco vai utilizar reservas aí no jogo contra o Audax. Eu estou na expectativa de repente o Renato mesclar, ver quem tá bem, tipo o Andrés Gomes da vida, né, que joga todos os jogos, pra gente tentar ganhar do Audax também, até porque o Olímpia vai encarar o Barracas em casa e muito provavelmente vai conseguir vencer. Então essa opinião aí do Abel em relação ao Renato, a gente tem que realmente trocar uma ideia sobre isso, porque não é por aí, né, família Vasco? Se o Vasco estivesse na Libertadores, né, o Vasco não teria a menor condição de preservar os seus atletas, teria que ir com força máxima, né? Basicamente é isso aí. Mas falando dos brasileiros aqui na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro perdeu, né, para o Puerto Cabello, ganhou do Vasco no ano passado, né, deu uma goleada lá, e ganhou do Galo por 2-1, né? E o Galo utilizou aqui o Everson, Vitor Hugo, eu acho que joga direto, Preciado, Lianco, Júnior Alonso, Igor Gomes, Bernard, Scarpa, Dudu, né? Só o Hulk aqui que não foi utilizado na escalação inicial, não sei se entrou no decorrer da partida, mas perdeu. O Grêmio, família, o Grêmio, certo? O Grêmio também utilizou aqui vários titulares, o Everton, o Arthur, o Enamorado, o TT, vira e mexe também tá jogando, o Caio Paulista, né, que hoje é titular também, com a lesão do Marlon. E assim, família, até esqueci de comentar com vocês no início do vídeo sobre a situação não, né, o Léo Jardim. Quero falar com vocês sobre isso, porque eu não sei se vocês acompanharam o gol que o Grêmio tomou, o Everton tomou. E aí eu vejo muita gente elogiar o Everton, e é um grande goleiro, mas vocês viram o gol que ele tomou? A demora para ele cair no chão e a bola passando por baixo dele, vocês viram? Então assim, é o que eu falo, cara. Claro que eu não estou normalizando, passando pano para o Léo Jardim. Vai aparecer aqui o meu hater, né? O hater que ele associa o Léo Jardim, aí ele já entra, né? Lá ele, né? E aí, família, eu falo isso com vocês. O Vasco tem um grande goleiro. Está na média. Ele está lá em cima. Ele troca uma ideia, sei lá, com o Fábio, com o Everton, com o Everson, com o Rossi, com o Hugo Souza. Ele está lá. O Vasco tem um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Porque todos erram. Todos. Hoje não tem um goleiro, né, unanimidade acima da média. Não tem. Todos têm essa deficiência de sair do gol, a grande maioria atuando aqui no Brasil. Então, se o Léo Jardim toma um gol desse aí, que o Everton, vai lá ver, se você não assistiu, vai lá ver, ele demora a cair. Nossa Senhora! Poxa, ontem teve um amigo aqui, eu estava até, vou contar aqui uma intimidade minha. No momento que ele, né, eu vi esse comentário, eu estava no trono. E é um momento de paz. Chega a ser quase um momento de lazer. Você entende o que eu tô falando? Você tá no trono. E aí tá lá, ele me comparando Léo Jardim com o Matheus França. Aí depois, não é isso não. Eu tô te criticando porque eu falei que o David ia render e você fala aí. Ele comparou o David com o Léo Jardim. Tá bom. Eu sei que o Léo Jardim tá aí numa fase horrorosa, né? Algumas falhas. Mas que isso, cara? O cara levou a gente pra uma semifinal em 2024, pra uma final em 2025. Aí que vai comparar o David com o Léo Jardim, a importância. Não dá, velho.
Não dá. Então, guardem isso. Guardem isso. O Léo Jardim vai ser muito importante ainda nessa temporada. Vai ser, pô. Ele vai ser, porque ele é bom, cara. Ele não é o melhor, ele não é... Oh, não, nada disso. Eu estou comparando com outros goleiros no futebol brasileiro. Se ligou, família? Então, o Grêmio também, né? Que assim, Galo, Grêmio, Santos... Né, times que estão ali na tabela de classificação, com o Vasco no Campeonato Brasileiro, todo mundo utilizou ali titulares, vamos ver. Então o Vasco é o único que preservou de fato, até o treinador tem que estar apontado para cima com tesão, porque não viajou para a Argentina. Então a gente tem que fazer valer isso no Campeonato Brasileiro. Agora, focando na Copa Sul-Americana e ouvindo tudo que a gente ouviu aí, família, me chamou a atenção ali a empolgação do torcedor do Olímpia, e eu acho sim que vai ser o nosso principal rival para a gente conquistar aí a liderança, né, a primeira colocação, quero dizer, para a gente classificar para as oitavas, né, de forma direta, para não precisar passar ali pelos playoffs. O Olímpia é líder, né, do campeonato paraguaio. O Vasco provavelmente vai pegar ali alguns conselhos, né, com o Verratti, que conhece bem o Olímpia, vem jogando lá, não sei se jogou contra, mas, né, acaba acompanhando. É claro, tem que secar porque o Cerro está na segunda colocação. Mas essa empolgação toda aí do torcedor do Olímpia, aqui nos números, assim, a gente pode debater. Claro, tá feliz com a vitória. De fato, não acompanhei o jogo. O Vasco mesmo, né, teve alguns jogos, por exemplo, contra o Bahia, que teve várias finalizações, teve mais posse de bola, mas, poxa, se você, né, assiste o jogo, se você olha para os números, opa, o Vasco massacrou. Quando assim, tu assiste um jogo, se tu assistir um jogo, você vai ver que não foi grande coisa assim, né? Mas os torcedores aí do Audax comentaram, né, que faltou força, energia. O amigo lá cita 2 atacantes do Audax que precisam ter mais confiança, né, acreditarem e tudo mais, né? Também comentaram sobre essa questão de finalização, de caprichar. E aí, aqui, né, dá pra gente observar, família. O Audax, vou mostrar aí pra vocês, teve 19 chutes, né? 5 no gol, 61% de posse de bola, né? O Olímpia teve 39% de posse de bola, 6 chutes, 4 no gol, 2 botou na casinha, 2-0 e líder da competição nesse momento, líder do grupo, né? Melhor dizendo, família. Assim, eu quero ver, né? Eu quero ver o nível do Audax. Cara, é o 10º colocado, né, do campeonato chileno. Em casa a gente tem que tentar vencer todas as partidas. No ano passado a gente acabou se complicando com isso, né, porque a gente não venceu o Lanús e perdeu lá. Então a gente precisa, né, vencer todos os jogos. E o Vasco tem 2 jogos para fazer, né, em casa agora. É o Audax e depois o Olímpia. É isso mesmo. É isso. Então o Vasco faz 3 jogos em casa, cara. Depois joga 2 jogos fora, família. É isso mesmo? Porque depois no... não. Depois o Vasco pega o Olímpia, né? Aí inverte. Não pega o Barracas, não. Tô confundindo. É isso mesmo. Essa parada mudou, né? Depois o Vasco pega... Depois de enfrentar o Olímpia em casa... pega o Audax fora. Pega o Audax fora, depois o Olímpia fora e fecha contra o Barracas em casa. Então a gente tem que tentar vencer os 3 jogos em casa. Isso é fundamental, tá? Acredito sim que o Vasco pode vencer o Audax, mesmo com o time reserva, tá? Mas tem que parar de utilizar Matheus França. Tem que parar. Eu assim, família, até falei isso no grupo de membros ontem. Se o Vasco coloca o Marino ou o João Vitor no jogo, no início do jogo, o Vasco provavelmente venceria a partida. Pelo amor de Deus, família, é você entender assim, né, o contexto do jogo, a situação. Em vários momentos ali estava pedindo um jogador de mais velocidade, para alongar o campo, para fazer o X1, para puxar um contra-ataque. Né? Teve alguns momentos que o Barraca jogou no campo do Vasco, cara, e o Vasco não tinha ninguém para correr, sabe? Eu tava vendo um corte do Atenção Vascaínos, que a Super Vasco colocou, falando da demora, né, das substituições. Cara, eu concordo plenamente. Tá vendo? É muita gente pensando igual. O Vasco demorou. Eu até fiz um shorts, né? Até fiz um short falando sobre isso. Não sei se estava 65 minutos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho uma dificuldade para entender as pessoas que trabalham no Vasco. Tá observando, tá vendo que a coisa não está caminhando. Os caras, time horroroso, começaram a gostar do jogo, pressionar. Aí, tanto que quando o Vasco faz as mudanças, o time começou a respirar um pouco. Então, se já vem com 10 minutos de jogo, opa, não dá. Não dá, eu preciso de velocidade, preciso de alguém para correr na frente. Né? Porque eles estão saindo, estão cedendo um pouco mais de espaço. Mas não, pô. Quer ficar tentando recuperar jogador, quer fazer ONG, né? ONG Matheus França em ação. Então, é isso aí, né? Realmente, a gente não pode, família, colocar uma mudança, uma característica e dizer que vai ganhar a partida. Mas você tem que tentar fazer o seu time ser equilibrado, para que esse equilíbrio te leve, né, mais próximo do bom resultado. Agora, você jogando com Nuno aqui e Matheus França aqui,
véi, é um ataque cardíaco, mano. É um ataque cardíaco. Então você tem que ter o Nuno, que é um cara da qualidade e tal, e o outro tem que ser o cara do desafogo, mano. Cara, desde que o futebol é futebol, do mundo, é isso aí. Mas não, no Vasco não existe isso, pô. Pega lá, bota dois caras cansados nas pontas e o Spinelli na frente. Aí, sabe, parece mais que quer recuperar jogador do que vencer uma partida na Copa Sul-Americana. Isso me incomoda muito mais do que o time reserva. Me incomoda muito mais do que o Renato não viajar. Porque o Vasco cansa de fazer isso. Prefere botar o nome, prefere botar o jogador, recuperar o jogador, do que equilibrar o time para vencer uma partida. Eu não consigo entender isso, família vascaína. Então, tudo que o Vasco planejou, tudo que o Vasco fez aí, né, no jogo contra o Barracas e tudo mais, agora vai depender do jogo de sábado contra o Remo, vencendo, opa, já respira, já valeu a pena, time descansado. O próprio Remo utilizou alguns jogadores hoje, né, ontem na Copa Verde, se eu não me engano, e aí depois a gente vai vendo o que vai acontecer, se o Vasco vai entrar com time misto, time reserva contra o Audax. Negócio a gente, né, é voltar a vencer, na verdade, né, família? Já 3 partidas que a gente não vence, né, Curitiba, Botafogo e o Barracas. Tem que voltar a vencer o mais rápido possível para não estender isso aí não, né? Não somente, né, isso pode acontecer com o Vasco, vem acontecendo já com outros times, Corinthians, o Grêmio também está muito tempo sem ganhar. A gente não pode deixar isso acontecer com a gente, família. A gente tem que ganhar do Remo no sábado às 4h30, não é isso? Fui! Tamo junto.